primeiramente eu queria começar essa palestra trazendo uma verdade, né? Que eu entendo que hoje o agro move o Brasil, mas nem sempre o agro ele é entendido pelos brasileiros. E assim, de verdade, eu não é por falta de trabalho, também não entendo que é por falta de tecnologia e muito menos por falta de resultado. O problema é que a maioria das vezes, o nosso agro, a gente se acostumou a falar com números, é o mundo, e o que é pior, né? Hoje, cada vez mais, o mundo só para ouvir quando a gente começa a contar histórias e não simplesmente trazendo os números. E aí o mais difícil é que cada vez mais o conteúdo ele está mais rápido, ele precisa prender a atenção em 3 segundos, e aí é isso que a gente tem que falar, né? Enquanto a gente trabalha em silêncio, tem gente contando nossa própria história, e o pior, falando alto, fazendo barulho e denegrindo a nossa imagem, que é um pouco do que eu trago aqui, né? A gente entende que cada vez mais tem um monte de gente para falar mal, cada vez mais tem um monte de gente que acaba querendo trazer uma imagem ruim para o agro, e o problema é esse, né? Para falar mal tem um monte de gente, mas para fazer o que a gente faz é difícil. Nem todo mundo está preparado para estar ali na lida do campo, de estar de fato se concretizando. E eu começo minha palestra com isso, assim, né? Eu quero trazer de fato essa oportunidade da gente entender esse momento ímpar que a gente está vivendo e como que a gente pode virar protagonista da nossa própria narrativa. A gente quer acabar com essa... A gente precisa, né? Contar nossas próprias histórias para a gente não ser, de fato, ficar apanhando e cada vez mais tendo que ter essa linguagem, essa comunicação de defesa. Então, me apresentando brevemente, né? Primeiramente, novamente, é uma satisfação enorme poder estar aqui nesse evento. Quero cumprimentar o Edilson por estar fazendo esse trabalho incrível aí na região, ainda mais uma região como essa que cresce a cada ano dentro do agronegócio. Quero dar parabéns também para toda a organização e os presentes. E eu quero construir, de fato, esse evento junto com vocês. Quero, de fato, que vocês levem isso para casa, levem isso como algo interessante para vocês aplicarem no dia a dia de vocês e que a gente possa construir esse agro comunicativo, esse agro que se mostra e esse agro que conta as histórias como deve ser, né? Como que a gente gostaria que ela fosse contada. Claro que eu tenho um desafio aqui, né? Que é justamente iniciar uma palestra falando de comunicação pós-almoço, que eu sei que tem todo esse momento pós-almoço, mas a gente está aqui exatamente para fazer um negócio interessante acontecer. E aí, para me apresentar brevemente, eu sei ali que já foi comentado sobre isso, né? Mas eu sou engenheiro químico de formação, pós-graduado em transformação digital, trabalhei em indústria têxtil, então já faz bastante tempo que eu acabo atuando no agro. Lá na indústria têxtil era quando chegava o algodão cru, e a gente fazia todo o beneficiamento para transformar, ter essa indústria de transformação. E depois disso eu migrei para cana-de-açúcar. E ali na cana-de-açúcar foi onde minha paixão pelo agro de fato aflorou, né? E aí, a partir daquilo ali, eu comecei a sentir aquela coisa mais pelo agro como um todo. Eu comecei a ir nas usinas, dava consultoria, tive aquela experiência de viver o dia a dia da cana-de-açúcar. E aí, de dentro de tudo isso, eu sempre tive um pezinho ali dentro da transformação digital, que é exatamente a minha pós-graduação, né? Então, por isso que o tema da palestra é muito pautado em cima desse posicionamento digital, trazendo tecnologia para a gente se comunicar melhor, como que a tecnologia também nos auxilia nessa ganhada de produtividade como um todo, né? Produtividade que eu digo de comunicação em si. E aí, toda essa minha experiência, eu sempre entendi que a tecnologia ela envolve com que a gente defina um objetivo claro e a importância dela em toda a cadeia, né? E aí, olhando todos esses desafios, né, de tecnologia, de comunicação, de tudo que está envolvido dentro do agronegócio, é onde eu resolvi empreender. Para quê? Para a gente conseguir trabalhar comunicação, estratégia e tecnologia dentro do agronegócio. Hoje eu tenho 3 empresas, sendo 2 delas ligadas ao agronegócio, e o meu principal objetivo aqui como pessoa e como empresa, né, é de fato ser com que o agro seja entendido, respeitado e principalmente admirado, e claro, e que todo esse trabalho traga também retorno financeiro para os nossos clientes, né, do agronegócio.
E para a gente dar início, de fato, à palestra, né, já dei uma pincelada do que a gente vai conversar aqui, mas eu sempre penso, né, olhando o agro e observando o agro, eu sempre gosto de olhar o agro de uma forma mais macro, tentando entender todo o comportamento que ali está presente. Eu sempre entendi o agro como uma bolha. Por quê, tá? Isso não é ruim. Eu vejo que é legal que a gente valorize a gente mesmo, a gente troca muita informação entre a gente mesmo, a gente é de fato aquela coisa bairrista, né? A gente consegue transacionar muita coisa entre nós mesmos, o que é muito bom, mas eu entendo que a gente tem uma problemática que é justamente para a comunicação. A gente acaba se comunicando muito entre nós mesmos e aí é que mora o certo problema, né? A gente falando entre a gente mesmo, a gente fala de forma muito técnica, a gente fala somente para dentro do nosso setor e a gente esquece de mostrar a nossa importância, as nossas tecnologias, as nossas vivências e, obviamente, toda a narrativa que tem em prol do agronegócio brasileiro, principalmente por tudo que a gente já executa, né? Mas aí talvez vocês devem estar se perguntando, pô, João, mas aqui eu tenho 25% do PIB do Brasil. Por que não, né, a gente manter a nossa autossustentabilidade, né? Eu entendo isso, eu entendo que a gente se autossustenta, mas ao mesmo tempo que isso acontece, tem muita gente batendo na gente sem a gente perceber. Que é um pouco do que a gente trouxe ali naquelas primeiras imagens, né? Algumas notícias um pouco deturpadas, que traz ali aquela necessidade da gente se defender e mostrar que não é bem assim. E aí tem um ponto muito importante em cima disso tudo, que eu acho que nem todo mundo está percebendo isso. É que o mundo está cada vez mudando mais com relação a essa questão de comunicação. E aí é que é o pior. Hoje, quem decide, né, a opinião das pessoas, quem de fato influencia a opinião das pessoas, é quem está no celular. E só a gente entendendo, por exemplo, né, aí só trazendo agora para o contexto prático, hoje a gente tem uma enxurrada de influenciador, que não necessariamente eles são bons, na minha percepção, em alguns momentos eles acabam trazendo algo que não é benéfico para a população, e muito provavelmente vocês devem estar se perguntando, pô, João, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem influenciador lá fazendo essa dancinha, tem o influenciador lá que está fazendo o seu trabalho, e ele não está impactando no agro. Mas aí é que a gente se engana. A gente tem que entender que a gente de fato compete com isso sim. Porque até uma imagem que eu trago aqui, né? Olha só o próprio resultado que o açaí, né, que hoje é talvez uma das maiores atacadistas aí do Brasil, ele tem de importância. Ele entende que as apostas esportivas têm um impacto grande no resultado. Então, o que a gente está vendo é o seguinte, pessoas sendo influenciadas, pessoas sendo influenciadas para uma coisa não tão boa, então ela acaba colocando dinheiro em aposta, acaba colocando em aposta esportiva, acaba colocando em dinheiro no tigrinho, por exemplo, e aí automaticamente a gente para de vender alimento. E isso tem toda a importância dentro da nossa cadeia. Então é importante que a gente acaba trazendo isso para justamente a gente conseguir entender toda a necessidade da gente se comunicar melhor, tá? Porque o que acontece? Quando a gente só fala para dentro do agro, a gente deixa esse espaço para ruído, né? A gente deixa aquele espaço para a gente apanhar mais, a gente deixa aquele espaço para, de fato, as pessoas olharem a gente como algo não tão importante. Eu sei que a gente já tem algumas iniciativas muito boas para furar a bolha, e eu quero destacar elas aqui, inclusive. Acho que é importante que a gente fale sobre elas e que essas iniciativas, de fato, elas sejam mostradas para a gente entender que o agro, de fato, ele precisa de mais iniciativas para se comunicar, ele precisa de mais empresas, como eu acredito que a maioria que está aí dentro do evento, para se comunicar de fora, da bolha para fora, né? Para se comunicar com que as pessoas olhem a gente como algo importante. E aí eu gosto de destacar alguns influenciadores dentro do agronegócio. Então, a gente tem aqui Camila Teles, os Primos Agro, alguns influenciadores que eu acho muito interessante acompanhar, que eles acabam trazendo essa importância dentro do agronegócio. O próprio movimento, né, das agroligadas, que é um movimento de mulheres, que é algo muito notório que elas também fazem, porque elas acabam né, trazendo aquela coisa da bolha para fora, acabam trazendo as melhorias com que o agro está oferecendo,
e assim por diante. A gente tem alguns vídeos da própria empresa Safras e Cifras, não sei se vocês conhecem, mas eles têm uma série dentro do YouTube, que o nome é O Brasil que Produz, então é um nome bem forte, que conta a história de alguns produtores, algumas iniciativas que foram feitas ali dentro. A gente tem, né, o próprio Globo Rural, por mais que a gente entende que é um veículo de grande mídia, em algum momento ele foi importante para essa questão do furar a bolha, né? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa está ali domingo de manhã e ela vai ligar vai ligar a televisão, muitas vezes no canal ali que é a Globo, e aí automaticamente vai estar passando o Globo Rural, que em algum momento ele está trazendo algumas informações relevantes. Então ele acaba também trazendo esse fura-bolha para dentro do nosso agro como um todo. E aí, claro, também tem uma das minhas empresas, que é a Strix Agro, até faço o convite para vocês darem uma olhada, que o nosso objetivo é exatamente trazer conteúdo de qualidade, trazer essa narrativa diferenciada do agronegócio, para ter um conteúdo legal, um conteúdo mais interessante de ser visto, e a gente veio para inovar o formato de propaganda, né, colocando as empresas para fornecer de fato um conteúdo de qualidade. Enfim, isso são só algumas iniciativas para a gente se comunicar melhor, mas eu também entendo, e aí eu faço uma autocrítica e uma crítica também dos nossos próprios veículos aqui, né, que são esses aqui que eu trouxe para vocês. Muitas vezes a gente mesmo fala para a gente mesmo, a gente também internaliza a nossa comunicação. Às vezes é por segurança, às vezes é porque, de fato, a gente quer mostrar também para as pessoas que têm interesse, então é algo que a gente faz com maestria e naturalidade. Então, eu faço essa crítica também, que muitas vezes dentro dessas influências, né, de conteúdo, a gente também acaba muitas vezes falando para a gente mesmo, né? E aí por isso que eu defendo que não é só propaganda que o agro precisa. O agro, na verdade, ele precisa de propaganda com posicionamento e estratégia, para a gente conseguir, de fato, fazer uma comunicação bem feita e fazer com que essa comunicação ela chegue para as pessoas com que a gente quer que chegue, né? E aí, até eu gosto de fazer, né, um ponto de atenção, e eu acho que é importante esse momento da palestra, que é o seguinte: hoje a gente está vivendo um momento muito importante para a gente assumir esse protagonismo na comunicação. E aí eu até faço alguns questionamentos, né? Quem aqui já recebeu uma notícia importante primeiro pelo WhatsApp do que por um canal de grande mídia, por exemplo? Quem aqui, de nós aqui que está presente no evento, que já aprendeu alguma coisa relevante pelo YouTube? Ou seja, é a primeira vez na história que a atenção ela saiu da televisão, a atenção ela saiu dos jornais e a atenção ela saiu ali do horário nobre da novela. Então a gente tem que entender que esse momento ele é um momento muito definidor de futuro, né? De definidor de quem que vai ser as pessoas que vão estar de fato sendo protagonistas da narrativa como um todo. Então por isso que a gente tem que entender o que está acontecendo, e é por isso que eu estou aqui nessa palestra, eu quero trazer essas questões para a gente de fato refletir sobre isso e saber onde que a gente tem que pisar, onde que a gente tem que assumir esse papel, para a gente conseguir trazer esse grau de importância que é, de fato, o agro conseguir contar a nossa própria história, né? E aí, hoje, né, cada vez mais, a gente está indo para o Instagram, a nossa atenção está indo para o YouTube, a nossa atenção está indo para os streamings, né, seja Netflix, Prime, no WhatsApp e até mesmo para a Cazé TV. A gente tem que entender o rompimento que a Cazé TV fez principalmente com relação às grandes emissoras. A gente tinha sempre, né, um monopólio ali das grandes emissoras, todo mundo tinha atenção ali naquele lugar, mas a Cazé TV ela acabou quebrando isso. Então hoje eles têm um canal com muita audiência, eles detêm direitos de grandes eventos, então, por exemplo, Copa do Mundo de Clubes, Copa do Mundo já tá acho que assinado para eles também estarem transmitindo, próprias Olimpíadas, e aí é aquela coisa, né, quem aqui não adorou a Copa do Mundo de Clubes do ano passado? E aí, é claro, eu tenho que lembrar sempre dessa Copa do Mundo, porque eu fui dessa Copa do Mundo de Clubes, porque eu fui um dos que assistiu o meu Botafogo ganhando do PSG, campeão da Champions, direto na Cazé TV. Brincadeira à parte, né? Mas a nossa atenção hoje ela tá em vários locais. Então, o que é interessante, né? Para a gente observar exatamente esse marco.
A gente rompeu o domínio da mídia tradicional. Hoje ninguém precisa esperar até as 20 horas para, de fato, saber o que está acontecendo no mundo, saber o que está acontecendo no Brasil, esperar o jornal ali para, de fato, a gente ter as notícias interessantes. E aí esse que é o ponto, assim, né? É a gente entender tudo isso, porque isso aqui que eu tô falando não é opinião. Isso aqui é comportamento. Isso aqui é simplesmente observando o comportamento das pessoas para a gente entender que muda completamente toda a lógica de consumo. Lógica de consumo que eu digo de compra e lógica de consumo de conteúdo como um todo. E aí, cada vez mais, essa lógica de consumo, ela passa de ser ali de simplesmente aquele produto, aquela coisa ali que vai me interromper ali dentro do meu filme, da minha televisão, ou algo nesse sentido. Ela começa a ser uma lógica dada muito por identidade, que é quando a gente vê um influenciador e a gente se identifica ali e sente aquele pertencimento, ou seja, quando a gente faz parte de um grupo e se sente bem naquele local. Por isso que, igual a gente está falando, né? O agro, ele está numa bolha, mas hoje cada vez mais se formam várias bolhas, né? E aí é interessante que a gente tenha esse orgulho do agronegócio e que a gente esteja dentro da nossa bolha, mas é interessante que a gente também acabe rompendo para todo mundo nos entender como protagonista da história como um todo. E aí um outro ponto, né, dessa lógica de consumo, ela é muito dada por narrativa, que é exatamente a arte de contar boas histórias, exatamente a arte de tentar entender ali tudo que a gente faz e mostrar isso para o mundo da melhor forma possível. E é mais ou menos isso que eu estou fazendo, né? Eu quero aqui, poderia ter trazido aqui um monte de slide, um monte de dados, assim, que não vai fazer muito sentido para vocês. E aí, falando, né? Como uma marca pode se posicionar, como uma marca bem posicionada vale mais no mercado e coisas assim, mas muito provavelmente vocês iam estar, que palestra chata, o negócio ia estar dormindo no terceiro slide. Então eu quero, de fato, trazer um negócio diferente para vocês entenderem como uma comunicação também ele pode ser nesse formato mais interessante, né? E aí é um pouco do que eu entendo, né? Essa mudança vem por conta muito de uma transição que eu entendo como um todo, né? A gente, cada vez mais, a gente começa a entender que a economia, ela deixa de ser uma economia do petróleo e ela começa a ser uma economia por atenção, a atenção das pessoas. Só para vocês terem uma ideia, né? Para a gente ter, de fato, entender o que está acontecendo no nosso país. O brasileiro, ele passa por dia, em média, 3 a 4 horas em rede social. E a gente é o top 3 do mundo. Então, essa guerra por atenção, essa economia da atenção, hoje, ela já não é mais como é que eu vou dizer, um futuro que vai acontecer, né? Ela já está acontecendo e a gente tem que nos adaptar em torno disso, tá? E aí, talvez venha o ponto que é um pouco ainda difícil para a gente entender, é que o tempo médio de decidir se a gente consome aquele conteúdo ou não é de 2 a 3 segundos. Ou seja, as pessoas, não que elas ficaram rasas, por mais que em alguns momentos a gente entenda que, por exemplo, nossa, quão raso é esse conteúdo e as pessoas estão assistindo, né? Mas elas estão cada vez mais seletivas. Pois hoje a gente vê esse boom de informação, esse monte de informação que muitas vezes ele é gerado em um ano mais do que em gerações passadas, e aí é isso que acontece. As pessoas, de fato, elas escolhem o que elas querem absorver. Então a gente saiu do mundo onde as pessoas consumiam informação para um mundo onde elas consomem identidade. Por isso é importante que a gente fale as histórias, por isso é importante que a gente traga os nossos filhos para a lida do campo, por isso é importante que a gente mostre esse protagonismo dentro do agronegócio, né? E assim, pessoal, às vezes vocês devem estar se perguntando assim, nossa, mas eu vou ter que agora mudar totalmente, como que eu vou conseguir adaptar a minha comunicação em cima disso, e coisas nesse sentido, assim, né? Mas aí é que tá, aí é que é o ponto interessante, né? No fundo, a gente vai fazer exatamente o que a gente já faz. Porque se tem algo bonito nesse mundo, que é dentro do agronegócio, que é justamente produzir alimento, preservar o meio ambiente pra caramba, que a gente é de fato um preservador do meio ambiente, muitas vezes isso não é reconhecido. Cultivar a família, que é algo que a gente faz, a gente passa por gerações, e ali a gente acaba sempre trazendo ali as pessoas que estão perto da gente, a gente preserva as relações e a gente trabalha duro.
E isso a gente faz com maestria, né? A gente faz isso todos os dias, acorda cedo, vai trabalhar, entende ali com os filhos, cultiva a família, e agora o que a gente precisa fazer é mostrar isso para as pessoas. A gente precisa, de fato, mostrar o quão isso é bonito e mostrar como que o agronegócio, de fato, opera e é interessante, né? Mas aí tem algo que a gente precisa entender, que eu acho que é importante aqui para dentro da comunicação como um todo, que é justamente como prender a atenção em 3 segundos. Eu sei que é um negócio meio bizarro, assim, para a gente pensar, pô, 3 segundos, eu não consigo nem falar meu próprio nome em 3 segundos. Mas é isso. Ou a gente começa a entender que os 3 segundos eles são importantes, que os 3 segundos ele é de fato o nosso caminho para ter um conteúdo relevante, ou simplesmente a gente não vai conseguir se comunicar de forma efetiva nos dias atuais. E o que é mais louco, né, pessoal, é que a gente, dentro do agronegócio, a gente não funciona com 3 segundos. A gente é acostumado ao quê? A esperar, a plantar, a cuidar, a colher. Isso demora tempo, energia, tudo que a gente está envolvido no dia a dia não é em 3 segundos, muito pelo contrário. Ele é em meses, ele é em safra, ele é por tempo determinado e ali a gente vai cuidando e adubando para chegar no melhor plantio. E o melhor plantio, melhor colheita, né? E aí é que é o ponto, né? A gente tem que entender que a gente tem que quebrar esse tabu para a gente tornar a protagonista de fato da comunicação. A gente precisa nos comunicar de forma rápida, clara e humana para a gente conseguir nos tornar protagonistas nas nossas próprias histórias. Caso contrário, muito provavelmente a gente vai estar tomando porrada, a gente vai estar apanhando de alguns meios de comunicação e a gente vai ter que ficar o tempo todo fazendo com que a nossa marca, o nosso agro tenha que ficar na autodefesa e não simplesmente mostrando isso para o mundo das coisas boas que a gente faz. E aí eu também gosto de trazer um pouco de exemplo aqui, né, para a gente entender algumas questões de comunicação. Tem um exemplo que eu vejo que furou muito bem a bolha e um outro que tentou furar a bolha, mas eu ainda tenho um caminho a percorrer. E eu vou trazer o primeiro que ainda tem um caminho a percorrer, né? O exemplo é a Raízen. A Raízen é uma marca muito forte no setor, principalmente no meu setor, que eu tenho mais contato, assim, né? Ainda tenho muitos amigos ali do setor sucroenergético, apesar de já ter contato com empresas de pecuária, da parte de grão, software agrícola, tudo que está envolvido aí dentro do agro como um todo. Mas a Raízen, no setor sucroenergético, ela é uma marca muito forte. Ela é uma marca que patrocinou a Fórmula 1, então a gente tem aqui o banner da Raízen aqui no Grande Prêmio de São Paulo, muito provavelmente com o intuito, né, de furar essa bolha, mas mesmo assim eu entendo que a Raízen, ela ainda é um pouco desconhecida, ela precisa ser mostrada para mais pessoas precisam entender o que de fato ela faz. Então ela é conhecida principalmente, né, pessoas que investem na bolsa, pessoas que são do nosso agronegócio e do setor sucroenergético, mas a minha percepção ela não atingiu ainda a grande massa. Só para vocês terem uma ideia, assim, né? A grande massa conhece a Shell, que é filha da Raízen, vamos colocar assim, né? Que é uma joint venture da Raízen. Mas nem sempre eles conhecem a Raízen. E aí, na minha percepção, o que faltou para dentro da Raízen foi justamente essa criação dessa narrativa, né? Mostrar a própria história, de quando foi fundada, tentar trazer ali aquela importância não só da Raízen pro Brasil como um todo, mas principalmente talvez do etanol, do açúcar, tudo que está envolvido ali dentro do seu meio de produção. Então, e além disso, além dessa narrativa, eu vejo que ela poderia mostrar com essas próprias histórias, usufruir mais da marca Shell, que já é uma marca conhecida, já é uma marca que ela está ali na grande massa, vamos colocar assim, né? E agora a gente tem um outro exemplo, que eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês e depois eu comento sobre. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Café é agro. Tá na história da agricultura brasileira. Tá no topo da produção mundial. Número 1 do mundo também na exportação. Receita de 6 bilhões de dólares em 2015. Uma em cada 4 sacas já é de café especial. Tá no crescimento.
Em 2016, a renda das propriedades vai aumentar. O café tá na xícara, tá na casa, tá na vida dos brasileiros. Tá no emprego de 3 milhões de pessoas no Brasil. Café tá na nossa cultura, tá no nosso futuro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Então, pessoal, agro é tech e agro é pop. Mesmo a gente não concordando com alguns pontos, né, da emissora que está por trás desse slogan, dessa questão, a gente tem que reconhecer que ele é um exemplo de comunicação para furar a bolha, né? A gente tem que estudar esse tipo de case para conseguir implementar isso dentro do nosso dia a dia. Esse vídeo, ele deve ter em torno de uns 10 anos, porque ele fala de 2015, ele fala de 2016, mas reparem na construção dele como ele é atual. Por que acontece? Vamos lá. Onde que eu observo que são pontos importantes, né? Lembra que eu comentei que as pessoas hoje, elas precisam de identidade nos conteúdos? Ela precisa se identificar e falar, nossa, esse conteúdo é para mim. Nossa, esse conteúdo, de fato, faz parte do meu dia a dia. E uma das falas desse vídeo, ele fala no seguinte: está na história da agricultura brasileira, está na nossa cultura. Ou seja, eu adoro café, mas mesmo que eu não gostasse de café, mesmo que eu não tivesse tanta afinidade com o café, eu me identificaria de alguma forma porque eu sou brasileiro. Eu preciso entender de fato a economia do Brasil, eu preciso entender de fato o quão importante é o café dentro da nossa cadeia. E aí outra coisa interessante, né? Ele, de forma muito rápida, ele traz alguns números. Então ele traz algumas coisas relacionadas ali, quanto que representa no PIB, exportação, questão de dinheiro, né, que é transitado ali com relação ao café. E aí uma outra coisa também é que ele é um vídeo que ele já dá um ar de futuro. O que ele fala? Ele fala que 1 a cada 4 sacas de café já é de café especial. E a gente entende que cada vez mais as pessoas estão tomando cafés especiais, o mundo está indo para uma linha de tomar café especial e exportar do Brasil. Então ele já dá aquele ar de tipo assim, olha, no futuro café especial é uma tendência, no futuro café especial é algo interessante. E aí, alguns pontos que também eu destaco em cima do vídeo, né? Eles criaram um bordão muito simples. Então eles acabaram que ele bateu muito naquele agro é tech e agro é pop, e isso fica de fato na cabeça das pessoas. Não tem como a gente fugir, assim, né? Todo mundo vai lembrar do agro, mesmo alguém que é de fora, eu sou do agro. Aí a pessoa vai provavelmente fazer uma piada. Agro é tech, agro é pop, ela vai comentar sobre isso, porque todo mundo sabe. Eles conseguiram fazer uma comunicação não voltada ao produtor rural, mas ao mesmo tempo que o produtor rural sentisse orgulho daquilo que estava sendo falado. Então eles furaram a bolha, eles trouxeram ali todas as informações que o café tem de expressão dentro do agronegócio, mas o produtor rural ele olha assim e fala, cara, eu faço parte disso, eu faço parte dessa história, eu sou uma pessoa muito feliz por fazer parte de toda essa força que o café tem no nosso agronegócio. E aí, claro, trouxeram histórias e a importância do setor, isso é importante, vincularam em um grande veículo de mídia, então automaticamente mais pessoas vão estar assistindo ali de alguma forma, porque isso acabava entrando em horário nobre de novela, de jornal, e aí vai. E aí, claro, eles atingiram justamente essas pessoas que estavam fora da bolha, né? E uma outra coisa que eu gosto de falar é que eles souberam utilizar a agilidade para prender a atenção. O vídeo, ele mostra algo muito rápido, assim, né? Ele vai trocando as cenas, ele vai mostrando de um jeito dinâmico e automaticamente ele vai prendendo sempre no próximos 3 segundos, próximos 3 segundos, próximos 3 segundos, e a gente fica com aquela vontade de assistir aquilo ali, né? E aí é que tá. Se a gente parar para pensar e analisar esse vídeo, ele tem ele já fala no nosso mundo complexo, né? Complexo. Porque hoje, com uma comunicação mais rápida, a gente tem que entender como que a gente de fato chama atenção ali o tempo todo. E aí eu gosto de trazer aqui os principais erros que uma marca pode cometer para perder a atenção, tá?
E aí, o que é interessante, né? Pensando nessa perda de atenção que as marcas podem ter hoje em dia. Esses principais erros é algo que eu acabo observando muito dentro do agronegócio, tá? E o primeiro erro é uma comunicação técnica demais. É aquela coisa, né? A gente fala demais do produto, a gente fala demais ali daquele produto, de uma linguagem mais técnica, mas falta a gente trazer o impacto de fato que aquele produto traz. Os benefícios que esse produto vai trazer, seja na lavoura, seja lá no produto final do milho, seja lá na nossa saúde. Então tem algumas coisas que eu vejo que é importante, principalmente voltado ali para a nossa produção, né, para o nosso cultivo, é que a gente esquece de falar tudo que a gente está envolvido e o quão benéfico à saúde é de fato comer a comida que a gente está produzindo, né? Comer a comida de verdade, vamos colocar assim. O segundo erro, que eu vejo que é algo muito comum, é uma comunicação defensiva demais. E assim, esse defensivo é algo que eu nem preciso comentar, né? Porque é algo que a gente sofre a cada dia, a gente entende que o agro está o tempo todo sendo acusado de alguma coisa, e a gente tendo que se defender. Então é interessante que a gente comece a mostrar de fato as nossas coisas boas, a gente começar a nos tornar protagonista dentro das nossas histórias, para a gente não ter que ficar o tempo todo dando ibope para esse tipo de polêmica. Por mais que a gente se defenda, a gente tem que se defender, obviamente, mas tem coisas que não é nem interessante a gente ficar dando ibope. Tem coisa que é tão uma falta de senso crítico, principalmente voltado ali para algumas coisas que falam do agronegócio, que a gente tem que simplesmente ignorar e mostrar de fato o que a gente faz bem e o que a gente faz de coisas positivas, tá? E por último, uma comunicação lenta. Esse é o nosso terceiro erro. Isso tem um pouco de ligação ali com relação ao nosso erro anterior, né? Porque quando a gente acaba apanhando, a gente, na hora de se defender, muitas vezes a gente já passou do tempo, a gente já perdeu o time de se defender. E aí aquela coisa já ficou para trás, a gente não consegue trazer uma comunicação muito expressiva e é isso. Hoje a comunicação ela precisa ser rápida, ela precisa aproveitar os momentos para a gente conseguir se destacar. É aquela coisa, né? Quando a gente está fazendo uma comunicação rápida, muito provavelmente a gente vai, sei lá, aproveitar de algum... trazendo uma linguagem mais marqueteira, seria o buzz, né? Aquele ponto de engajamento, né? Só se fala de Copa do Mundo. Vamos tentar, sei lá, trazer um conteúdo que fale de Copa do Mundo, mas que seja voltado para o agronegócio. Então são coisas para a gente aproveitar e por isso que a gente também tem que ser rápido e efetivo dentro da nossa comunicação. E aí, pessoal, tem um ponto que eu acredito que quase ninguém fala, tá? Mas que dá contexto para essa necessidade de adaptação na nossa comunicação, indo para um digital, é que a Embrapa ela publicou recentemente um estudo sobre agricultura digital no Brasil. E esse estudo, ele mostra de uma forma muito clara que o agro brasileiro ele já é digital. Dentro dele, né, se vocês verem aqui, ele fala que aproximadamente 84% dos produtores já usam algum tipo de tecnologia no dia a dia. Então quer dizer o quê? Que não é por falta de inovação que a gente está aqui, mas mas o problema é que essa tecnologia muitas vezes ela acabou ficando muito dentro da porteira. E aí, claro, o agro inovou na lavoura, a gente levou essa inovação para dentro da nossa produção, o que, claro, é super benéfico, a gente precisa estar o tempo todo inovando, pensando em ter melhores produtividades, pensando em ter melhores faturamentos, mas a gente não levou essa inovação de fato para a nossa narrativa. E aqui dentro, a gente sabe, né, como a gente trabalha com dados, mapa, aplicativo, inteligência artificial, decisão em tempo real, tudo isso são coisas que a gente já tem no dia a dia. Agora o que a gente precisa fazer é o seguinte, que aí é a minha crítica e o que a gente precisa estar trabalhando em conjunto, né? Agora a gente precisa mostrar isso para o mundo. Esse é o meu objetivo aqui, que a gente faça esse boom de comunicação, esse boom de tecnologia, de fato, ele ser espalhado para as pessoas e as pessoas entenderem do nosso protagonismo. E aí, pessoal, trazendo para vocês, né, o que eu acredito ser uma comunicação moderna no agro, na minha visão, ela se sustenta em 3 pilares. O primeiro pilar, que eu observo como essa comunicação moderna, é que a gente precisa entender sobre estratégia. É aquela coisa, antes de falar, antes da gente
entender, antes da gente produzir algum conteúdo, antes da gente pensar em alguma coisa, a gente precisa saber por que a gente está falando e para quem que a gente está falando. Então, e isso é um negócio muito importante, né, para times de marketing, para times que têm relação aí com comunicação. O agro hoje ele precisa se comunicar com o campo, ele precisa se comunicar com a cidade, ele precisa se comunicar com o mundo. Só que é aquela coisa, cada aspecto disso, né, seja no campo, na cidade ou para o mundo, ele tem uma linguagem diferente. Então a gente precisa definir esse objetivo para a gente adaptar para quem está recebendo essa informação. Então é aquela coisa, eu costumo dizer que é o seguinte, quem quer falar com todo mundo e do mesmo jeito não fala com ninguém. Então, essa é a importância de, quando a gente define estratégia, a gente define para quem que a gente quer falar e como que a gente quer falar, é importante, e o objetivo, né, disso tudo, é importante que a gente defina exatamente esse tom de linguagem para a gente conseguir trazer a mensagem de forma efetiva. O segundo ponto, com relação ao meu código de comunicação aqui do agro, é emoção e narrativa. As pessoas hoje, cada vez menos, né, se conectam com logotipos de empresa. Então é aquela coisa, vamos fazer um conteúdo humanizado. E de fato é isso que acontece. Cada vez mais as pessoas querem se conectar com outras pessoas. E aí é que tem o ponto, né? A gente precisa de histórias, a gente precisa de pessoas contando histórias, a gente precisa de pessoas aparecendo. Por mais que a gente tenha muitos dados, os dados eles não sustentam as histórias, tá? Os dados, eles não trazem emoção. E é por isso que a gente está aqui pensando muito em contar histórias. Para quê? Para a gente deixar de ser apenas respeitado, mas para a gente começar a ser admirado dentro do nosso Brasil, dentro do nosso mundo, que é isso que é importante. O terceiro pilar que eu enxergo dentro do nosso código de comunicação é tecnologia. Aqui provavelmente entra o meu pilar preferido, tá, pessoal? Eu sou um entusiasta no assunto, eu entendo que o agro já utiliza muita tecnologia no dia a dia, mas eu entendo o quão importante é a gente utilizar isso também na comunicação. Então, o que eu estou querendo trazer aqui, né, com tecnologia? Inteligência artificial, automação, dados, algoritmos, tudo isso são possíveis tecnologias de serem utilizados dentro da comunicação. E aquela coisa, né, frisando, né, a questão, talvez o tabu da tecnologia, ela não veio para substituir as pessoas, tá? Ela veio para quê? Para devolver tempo para o vendedor responder mais rápido, devolver tempo ali para o nosso time comercial se relacionar melhor, para a gente ser mais produtivo, para a gente conseguir atingir mais pessoas e ter uma comunicação ali padronizada. E eu sei que por mais que muitas vezes a gente tenha aquela coisa, João, mas deixar tudo automatizado, muito tecnológico, eu vou perder a humanidade, né? Eu já entendo o contrário. Eu não acho que a automação, a inteligência artificial, ela vai perder a humanidade. Ela vai, na verdade, tirar a bagunça, tirar aquele ruído de informação. Ele acaba trazendo ali aquela melhoria em si do dia a dia. A gente não vai perder o relacionamento humano, mas o humano que souber trabalhar com tecnologia, esse aí vai sair muito mais na frente do mercado. Eu tenho essa impressão comigo, tá? E aí, para a gente quebrar esse tabu de tecnologia, eu gosto de trazer alguns exemplos clássicos que eu vejo que são eficientes para essa transição dentro do agronegócio, que é aquela coisa, assim, né? Pô, vamos pensar agora de fato, no dia a dia do campo, né? Pô, será que em algum momento, assim, eu tenho certeza que lá quando a gente começou a mecanizar o corte de cana-de-açúcar, muito provavelmente muitas pessoas questionaram, nossa, mas vai perder muitos empregos, nossa, mas vai acabar tendo um impacto muito grande. E hoje, se a gente falar em corte de cana manual, isso já é um negócio que a gente já, tipo assim, pô, vamos trazer um maquinário, vamos investir no maquinário. Então, é isso que é interessante, né? É quebrar esse tipo de tabu, porque cada vez mais a gente está utilizando no dia a dia e cada vez mais a gente está vendo que ela veio para ser benéfica nas nossas vidas, né? Trazendo mais informações sobre tecnologia, né, aliada principalmente à comunicação, ela vem em alguns pontos que eu vejo que são muito importantes, que é justamente, ela vem para nos ajudar a vender mais. Porque é aquela coisa, o que acontece? Sem tecnologia, a gente tem que depender de um ser humano ir lá e fazer uma nova ligação. A gente tem que depender do ser humano de mandar uma mensagem que poderia ser automática, de principalmente
sei lá, vou dar um exemplo, né? O vendedor esqueceu de enviar uma nova mensagem depois de uma proposta enviada. Ou até mesmo uma mensagem que não se comunicou diretamente como a empresa acredita que fosse. Então são algumas coisas que eu vejo que a tecnologia ela tem e ela vem em prol disso tudo. Ela não vem só em prol da comunicação, mas ela vem em prol para a gente conseguir também aliar as nossas vendas, né? E é aqui nesse momento que a inteligência artificial elas entram. É IA para ajudar o time comercial a responder melhor e a realizar mais vendas. Automação para organizar esse relacionamento e trazer velocidade de resposta. E dados, principalmente para a gente entender o consumidor. Isso é muito importante, tá, pessoal? Quando a gente está indo para o meio digital de comunicação, a gente consegue ter muita informação. A gente consegue entender se esse consumidor assistiu meu vídeo, a gente consegue entender se esse consumidor ele foi para o meu time de vendas, se ele se inscreveu na minha página, se ele me mandou um WhatsApp, e a gente começa a entender de fato o quanto isso tem de retorno para a gente. Então é importante essa digitalização da comunicação, porque isso também acaba trazendo dados e a gente entende esse comportamento em si do consumidor como um todo. Enfim, e além disso, a tecnologia, né, ela vem justamente para padronizar essa produção de conteúdo. A gente vem com o objetivo de padronizar ali as produções, fazer mais vídeos, fazer mais conteúdos para a gente acabar nos mostrando como algo interessante. E tudo isso que eu estou falando aqui é o que eu construí gira em torno disso, né? Hoje eu tenho uma empresa que faz o agro ser visto, eu tenho uma empresa que faz o agro ser lembrado, e eu tenho tecnologias que faz toda essa roda marketing comercial rodar em prol de aumentarem as vendas no agronegócio e tudo mais. Mas, no fundo, é tudo sobre uma coisa só. É tudo sobre o meu propósito, que é dar voz ao agro, que sempre fez muito e deveria falar mais. Essa é a minha visão de mundo, é isso que eu quero trazer aqui para vocês como um todo, tá? E depois de tudo que a gente falou hoje, eu quero deixar algo muito claro. Porque, na minha visão, é o seguinte, o agro ele não precisa correr atrás de tecnologia nova amanhã, porque é o seguinte, o agro ele já tem tecnologia. O que falta, muitas vezes, não é a ferramenta, mas falta a decisão, falta a gente entender e tomar a melhor decisão. Então é decisão de responder mais rápido, decisão de falar com clareza e decisão de principalmente parar de se esconder. E é aquela coisa, né? Quem decide se comunicar melhor hoje não ganha só atenção, ele vai ganhar principalmente relevância. E é o seguinte, o agro ele está no centro da alimentação, da energia, da sustentabilidade, mas o mundo não respeita, infelizmente, o mundo não respeita só quem faz. Ele respeita também quem sabe se apresentar, contar história, engajar, se mostrar como algo excelente. Então a gente não precisa se comunicar somente para nos defender. A gente precisa ser, de fato, fonte de inspiração. Então, é isso. Na minha visão do agronegócio, a gente precisa ocupar essas novas telas. A gente precisa estar no canal do YouTube, a gente precisa estar na Cazé TV, por exemplo, a gente precisa ocupar a Netflix, porque a gente precisa, na verdade, nos adaptar a essas novas plataformas, os novos formatos de comunicação, porque o que acontece? O futuro não vai esperar a gente se adaptar, pessoal. O futuro ele já chegou, a gente já está com o futuro acontecendo. A gente é que agora tem que começar a ser protagonista disso tudo. E é isso. O campo hoje, ele já faz, e agora é hora da gente mostrar que a gente é bom, mostrar de tudo que a gente tem aqui de melhor, né? Que é o que eu quero destacar aqui como um todo. Porque é aquela coisa, dar voz ao agro é moldar o futuro de quem faz o Brasil acontecer. É isso que eu prezo como pessoa, é isso que eu prezo como empresa, e é isso que eu quero prezar também para vocês, tá? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa palestra, foi uma honra estar aqui com vocês, e quem quiser também receber esse material pode me adicionar no LinkedIn, que vai ser um prazer enviar para todos vocês. Obrigado.